Apesar das técnicas para aumentar o pênis serem bastante procuradas e praticadas, na maioria das vezes não são recomendadas pelo urologista, isso porque não possuem comprovação científica, e podem resultar em consequências para o homem, como dor, danos nos nervos, formação de coágulos, danos nos tecidos e, em alguns casos, problemas de ereção. Por outro lado, no caso de micropênis, que é uma condição rara em que o homem possui o pênis muito menor do que a média, o urologista, após avaliação, pode indicar a realização de cirurgia para aumentar o pênis. No entanto, essa cirurgia é delicada e pode estar associada a alguns riscos, além de não ser indicada em outras situações. Devido à falta de comprovação das técnicas existentes atualmente para aumentar o tamanho do pênis, o mais recomendado é consultar o urologista em caso de insatisfação com o tamanho do pênis antes de iniciar qualquer tratamento ou realização das técnicas existentes. As técnicas para aumentar o pênis são na maioria das vezes realizadas por adolescentes, que acreditam que tiveram resultados. No entanto, o aumento do pênis é devido ao processo normal de crescimento, não estando necessariamente relacionada com as técnicas. Além disso, é importante que antes de se realizar qualquer técnica o urologista seja consultado para que a situação possa ser avaliada e possa ser indicada a realização de algum tipo de tratamento, como o uso do hormônio testosterona, por exemplo, que pode estimular o crescimento do pênis. As técnicas normalmente usadas para aumentar o tamanho do pênis são 1. Exercício de joguinho. O exercício ou técnica de joguinho é tido como uma forma natural de aumentar o pênis, uma vez que não apresenta contraindicações ou custos associados, e é baseada no fato de aumentar a circulação de sangue no órgão sexual, o que poderia alongar e engrossar o pênis. Apesar de ser considerada segura, a técnica de joguinho não possui comprovação científica e, por isso, não é recomendada pelos médicos. Além disso, no caso de serem realizados movimentos incorretos, agressivos ou se os exercícios forem feitos muito frequentemente, pode haver dor, irritação, lesão e danos no tecido do pênis. 2. Aparelhos de alongamento. Os aparelhos de alongamento são normalmente presos na base da glândula do pênis e têm como objetivo fazer pressão no corpo do pênis com o objetivo de promover o seu alongamento. Acredita-se que o uso contínuo desse tipo de aparelho seja capaz de promover o aumento do pênis durante a ereção. Até ao momento são poucos os estudos que indicam os efeitos positivos dos aparelhos de alongamento para aumentar o pênis e, por isso, geralmente não são recomendados pelos urologistas. Além disso, o uso desse tipo de aparelho, além de não ser confortável, pode criar força excessiva sobre o pênis e levar a lesões, danos em nervos e formação de coágulos. 3. Bombas de vácuo. As bombas de vácuo são normalmente indicadas pelo urologista no tratamento da disfunção erétil. Isso porque promovem o aumento da quantidade de sangue no pênis durante a ereção. Assim, o uso da bomba deve ser feito de acordo com a recomendação médica. No caso do uso das bombas de vácuo para aumentar o pênis não existem comprovações científicas, além de que o efeito é temporário, apenas durante a ereção, não sendo indicado pelo médico, isso porque na ausência de alterações, o uso frequente da bomba de vácuo pode resultar em danos nos tecidos do pênis e levar a problemas de ereção. 4. Uso de comprimidos. Atualmente existem vários comprimidos e cremes que acredita-se que contenham vitaminas e hormônios que ajudam a aumentar o tamanho do pênis devido ao fato de aumentar a quantidade de sangue no pênis e promover ereção mais duradoura. No entanto, não existem evidências científicas suficientes que comprovem esse efeito. Além disso, alguns comprimidos podem trazer prejuízos para a saúde do homem além de poder interagir com outros medicamentos que o homem possa estar fazendo uso. 5. Uso de anéis. A ideia do uso de anéis no pênis é devido ao aumento da quantidade de sangue no corpo do pênis durante a ereção, o que poderia causar um efeito temporário de aumento.
No entanto, essa técnica não possui evidências científicas e também é considerada perigosa. Isso porque se o anel for muito apertado ou, se ficar no pênis por muito tempo, pode cortar o fluxo sanguíneo da região e trazer complicações para o homem. 6. Preenchimento do pênis. O preenchimento do pênis, também conhecida como bioplastia peniana, é uma técnica recente que diz ser eficaz para aumentar a circunferência e, em alguns casos, o comprimento do pênis, sendo necessário para isso a injeção de ácido hialurônico debaixo da pele do pênis. Apesar de ser um procedimento simples, não é aconselhado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica devido aos riscos associados. Isso porque, dependendo da quantidade e qualidade da substância aplicada, pode haver uma resposta inflamatória grave, aumento do risco de infecção e necrose do órgão genital, sendo necessária a amputação. Além dos riscos associados ao procedimento, também são necessários mais estudos para que o procedimento seja padronizado e para que sejam comprovados seus efeitos a longo prazo, bem como tempo entre realização do preenchimento e aparecimento dos resultados. 7. Cirurgia de aumento do pênis. A cirurgia para aumentar o tamanho do pênis é a última opção que deve ser considerada pelo urologista para aumentar o pênis, devido aos riscos associados ao procedimento, como o aumento do risco de infecção, presença de cicatrizes e deformidades que podem acabar por dificultar a ereção. As alterações que podem ser vistas após a cirurgia normalmente estão relacionadas com a aspiração da gordura que estava em excesso no local, o que faz com que o pênis pareça maior, mas de fato possui o mesmo tamanho. Dessa forma, a cirurgia para aumentar não é indicada nas situações em que o homem apresenta insatisfação com o tamanho, já que possui muitos riscos e não é considerada eficaz, sendo apenas levada em consideração em caso de micropênis quando outros tratamentos não foram eficazes. Veja mais sobre a cirurgia para aumentar o pênis.